É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Boa tarde. É saber se sentir infinito no universo. Boa tarde. É sobre sonhar. Oi, pessoal. Oi, gatinha. Fazer vale a pena cada verso daquele poema sempre a gritar. Olá, Diego. Boa tarde. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber. Meu convidado já está aqui. Olha a música escolhida por ele, linda, maravilhosa. Mexe com o coração de todo mundo. Boa tarde, Aline. Olha meu chá de hoje, Diego. Entregue-se à vida através desse movimento. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Oi, Ju. Boa tarde. Oi, Fátima. Maiara. Boa tarde a todo mundo. Lidiane. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Muito, muito, muito boa tarde. Não é sobre tudo que eu seria era capaz de comprar. Oi, Gabi. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Oi, Aicinha. Boa tarde. Até sempre mais. E quando menos te espera, a vida já fica. Não são nem 2 horas da tarde. A gente já está aqui inspirada com Ana Vilela. Música linda, maravilhosa. Obrigada pela música, Diego. E vamos embora. Boa tarde, Pacheco. Oi, Adri. Tudo bom? Como você tá, amor? Saudades do nosso papo. Boa tarde a cada um que esteja entrando. Obrigada por isso. Obrigada pelo tempo de vocês. Oi, Sara. Tudo bom? Obrigada pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui. A conversa de hoje é mais uma conversa inspiradora. Acho que é momento da gente refletir quantas dessas pessoas podem estar merecedoras, né, de receber essa mensagem. Tudo bom, Sassá, tudo ótimo. Olha só, são 2 horas em ponto. Escutamos a Ana Vilela, Trem Bala, música clássica que acho que mexe com o coração de todo mundo, né? Uma música realmente muito, muito bonita, faz a gente refletir sobre a essência da vida, faz a gente refletir sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre essa vida que é um trem-bala mesmo, né? E a intenção desse projeto mexe muito com isso também. A intenção desse projeto é a gente pensar, a vida é um trem-bala, né? E a gente tem que estar sempre viajando, então é muito importante que a gente consiga fazer lindas conexões nessa viagem, que a gente consiga ter grandes amizades em cada vagão, e esse projeto ele me passa muito essa ideia, sabe? Eu acho que o trem ele é todo conectado, você pode se sentir lá no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro vagão, enquanto alguns outros colegas profissionais podem estar lá no sexto, sétimo, no terceiro, mas está todo mundo no mesmo trem, está todo mundo fazendo a mesma viagem, e eu acho que é bem por aí, tá? Então essa é a intenção desse projeto, Chá com Joe. Acho que a gente tem conseguido fazer acontecer dessa forma. Se vocês vêm acompanhando desde o início, então são muitas pessoas com pensamentos, com linhas, com experiências. Boa tarde, Josi. Com experiências, com bagagem. Cada um que está aqui tem uma bagagem diferente, né? E como a gente vem se inspirando com cada um. Eu sou de Recife, hoje a gente tem um profissional local de Recife, que eu tenho a honra e o prazer de trabalhar junto com ele. E aí eu resolvi dar voz, né? Não que a gente já não dê, a gente já dá um bocado de voz a Diego, mas Diego dentro do seu cenário mais tímido, eu coloquei ele no meio desse fogo, e por confiança e saber que ele dá conta, é um profissional muito competente da fisioterapia, com muitas formações, com um lado humano muito íntegro, com um profissionalismo imenso, e achei muito justo e muito importante para a gente
até como reconhecimento também, que a gente possa trazer esse profissional para falar aqui conosco, né? Nossos dois docentes, junto às nossas formações, né? Lara Pacheco falou no primeiro dia, como primeira convidada, deu início a esse projeto maravilhoso, com convidados incríveis, com seres humanos fantásticos. E aí a gente dá hoje sequência com o Diego. A gente que já passou fora de ordem aí pela Sandra Ribeiro, a gente passou pela Maria Militão, a gente passou pela Vivi Valles, a gente passou pela Mira Irano, pela Paty Cerqueira, pela Ana Moratelli, pela Carol Leme, pelo Miguel Silva, pela Glaucia Adriana, enfim, a gente que passou por gente tão querida, tão especial, pela Adriana Trota que está aqui. Então a gente passou por gente tão querida até agora, pela Nath Zampronha, que eu vi entrando aqui também, querida também. Então, e o que tem pela frente ainda, tanto no mês de junho quanto no mês de julho, já agendado, vocês não têm noção. Então, assim, em nome do tempo que cada um desses profissionais está doando pra gente, em nome dessas pessoas que estão aqui, trazendo um pedacinho deles, é que eu peço, se for da boa vontade de vocês, se vocês acharem que isso é algo tranquilo, passem, por favor, essa mensagem adiante. Compartilhem, seja agora com 1, 2, 3 pessoas, para que elas possam vir à live, né, ainda há tempo, e compartilhem no pós-live também, se a gente puder deixar salva, tá? Então eu peço isso com carinho, porque é uma mensagem que eu acho que sempre vale a pena a gente passar, porque sempre inspira mais alguém, tá bom? Eu vou convidar, aliás, eu vou aceitar o convite, porque Diego já me convidou, e eu vou aceitar o convite porque eu quero que ele mesmo possa falar e se apresentar a vocês, tá bem? Vamos lá, no aguardo do meu convidado do dia em mais um Chá com Joe. Alô! Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Tá ouvindo bem o áudio? Eu estou ouvindo perfeitamente. Pessoal que tem que dar aí um ok para dizer se está ouvindo perfeitamente ou não. Como é que você tá? Tudo bem. Olha só, obrigada pelo convite, pelo aceite, na verdade, do convite, Diego. Sei que eu já te falei isso pessoalmente, mas obrigada por ter dado um sim para o meu convite, aqui olhando para tu, falando ao vivo, tá? Porque eu sei que não é fácil a gente estar olhando para uma câmera, falar para onde a gente não sabe que está falando, ou não sabe quem está ouvindo. É um desafio, e eu te propus esse desafio e tu aceitou. E eu sou muito grata de coração, porque eu consigo inspirar para um ângulo, mas a tua inspiração eu não consigo dar. Então, eu preciso de tu para passar um pouquinho dessa inspiração. E eu te agradeço por ser essa inspiração, tá certo? Pra gente, para todo mundo que tem a oportunidade de conviver contigo. Eu agradeço por esse convite, né? E quando a Vanessa propôs, né, deu aquela ansiedade. Realmente eu não tenho costume de estar falando em câmera. Mas é isso aí, tudo na vida é um desafio, né? E estou aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre minha pessoa, né, profissional, sobre o meu encontro com o método Pilates, né? Meu nome é Diego Xavier, eu sou fisioterapeuta há 6 anos e me especializei dentro das áreas de terapias manuais. Tenho uma formação de osteopatia, tenho formação em quiropraxia, RPG. Então, assim, as mãos me fascinam, né? Onde toca, né? Então, através das mãos, a gente consegue alcançar coisas além do físico, né? A minha primeira formação com o Pilates foi no Pilates Zone, em 2013. Uma formação onde era mais contemporânea, mais terapêutica. E já me encantei de cara. Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa bem sedentária, apesar das pessoas me perguntarem, tu já praticou dança, algo do tipo? Pela flexibilidade. Não, só o Pilates mesmo. E realmente eu me encantei com o método, né? Nunca gostei muito de atividade física, né, na fase escolar, mas à medida que eu fui começando o Pilates, eu fui gostando, porque eu ia ganhando flexibilidade, ia ganhando mais força, e aquilo foi me conquistando. Trabalhei durante
3 anos da minha vida, mais com esse Pilates contemporâneo, que me trouxe muitos resultados com os meus clientes, com os meus pacientes. E foi quando, no meio desse período, 2015, 2016, começou a surgir o tal do clássico. Que tá desse clássico, né? E do jeito que eu sou, comecei a pesquisar na internet, comprei o livro do Joseph, né, da editora Forte, O Retorno à Vida, e eu comecei a experimentar com os meus alunos o método. 34 exercícios. Então, toda sexta-feira, eu começava a experimentar, mesmo assim, né? Sem saber o que era básico, o que era intermediário, o que era avançado. Embora tudo. E aí, dentro do meu olhar de fisioterapeuta, eu fazia as adaptações necessárias. E o que eu pude observar? Eu observei que eles estavam tendo uma evolução muito grande. Então, o trabalho que eu tinha ali de anos, há mais de 2 anos, em pouco tempo, em meses, eu comecei a observar algo diferente. Eu disse, tem alguma coisa aí. Foi quando eu resolvi fazer a minha segunda formação e eu fiquei um pouco relutando em fazer, porque na minha primeira formação eu fiz a formação completa, lá no Pilates Zone. Eu digo, poxa, eu já sou instrutor de Pilates, tem que começar tudo de novo. E quando eu conversei com Vanessa, ela disse, não, venha. E aí eu fiz a minha primeira experiência com contato com o clássico, foi no workshop da Mira, né? Estou até com Vanessa aí, é uma pessoa maravilhosa, e eu me encantei. Mas era algo tudo diferente, eu digo, que negócio é esse? É um mundo novo. Aí realmente eu resolvi, em 2017, migrar, né? Fazer toda uma mudança realmente para o Pilates clássico. E aí eu conheci mais a fundo o método e me encantei de realmente ter esse aprendizado, de poder conhecer a essência do método, a raiz do método, e tudo aos poucos ia se encaixando. Eu consegui solucionar as minhas dúvidas, né? Antes eu tinha a necessidade de ficar criando, né? E elaborar mais e mais exercícios cinesioterapêuticos, o que para nós fisioterapeutas isso é muito comum, né? A gente tem habilidade para isso. E realmente você se enquadrar dentro de um sistema que inicialmente as pessoas têm um choque, vê como algo muito quadrado, como muito fechado, mas que não é, né? A gente tem que passar esse quadradinho, mas depois os olhos vão se abrindo. E aí minha experiência já desde o contemporâneo, quando eu fiz o clássico, eu pude absorver o que eu aprendi dentro do contemporâneo e usar dentro do clássico sem alterar e sem modificar o método, né? Porque isso é válido, né? E foi quando durante o método também eu me encantei com o tão chamado hands-on, direcionamento das mãos, do toque. Então eu, por já ter essa prática, né, de especializações em terapias manuais, de gostar do toque, né, de tocar na pessoa, né, e a gente sabe que através do toque a pessoa se transforma. Então vai muito além da questão física, né? Um simples toque mexe com a emoção da pessoa, muda tudo, né? Então às vezes, por exemplo, um abraço já muda tudo, né? E o clássico, ele pode me proporcionar isso, esse direcionamento do hands-on, do toque, da correção específica. Isso mais numa aula individualizada, porque cada corpo é um corpo e aí os toques e as correções são direcionadas para aquela pessoa. E isso me identificou bastante, né? Eu gosto de trabalhar das duas formas, gosto de trabalhar no grupo, né? E tem aquela energia também, mas o individual me fascina, porque eu gosto dessa individualidade. Então, da mesma forma que eu trato os meus pacientes, né? Essa questão de olhar o todo, e o Pilates clássico, ele me proporciona isso também, de olhar o meu aluno como um todo, de poder traçar metas, de poder traçar estratégias para ter ótimos resultados. E isso é muito gratificante, né? Eu consigo observar dentro da minha prática diária que eu consigo alcançar resultados mais sólidos dentro dessa prática mais individualizada, mais corretiva, né? De estar olhando o outro.
É isso. Olha, o mais engraçado te ouvindo é escutar que em 2015, isso é comum, é um pensamento e uma fala muito recorrente, tá? Em 2015 chegou esse tal do clássico. Que danado é isso, né? E você pensa assim, como que é possível a gente estar num cenário nacional, né, um território brasileiro, e a gente ter o sentimento de que o Pilates mais próximo ao original, ele é uma nova moda, né? Ele acabou de chegar. É muito interessante a gente pensar como o efeito, como tudo parece que veio de trás para frente, né? O Pilates clássico, ele foi o conhecido, o original, ainda que ele tenha sido nas suas pequenices, assim, ele tenha sido transformado, obviamente, ao longo desse passados anos, passou para as mãos de uma pessoa, passa para as mãos de outra, mas de toda forma, como a gente tem muito documentado, todos os arquivos de Joseph, né? Fotos, vídeos, séries, livros. Então, é o mais próximo do que se tem original, a Romana, que ficou com todo esse material e deixou o método preservado mais parecido com o original dele, né? Pelo menos o original dele dos últimos tempos de sua existência. E aí, quando a gente pensa assim, aí esse método se propagou. Mas houveram outros discípulos que propagaram de acordo com a experiência que cada um teve com Joseph Pilates também, agregando alguns outros elementos. E aí, quando se espalhou no Brasil, eu acho, sabe aquela brincadeira meio de telefone sem fio, que é a sensação que eu tenho. Alguém diz para alguém, que diz para alguém, que diz para alguém, quando vê a fala final é meio bem diferente. Então, a sensação que eu tenho do método ter se transformado, ter sido possibilitado com tanta variedade, tão longe da origem, é meio telefone sem fio. Então, essa falta de clareza de como ele era originalmente, né? E aí foi dando liberdade, porque os profissionais que usam o método no Brasil são da área do movimento, né? Então, é muito fácil para a gente criar movimento, pegar um equipamento daquele ou estar no solo, usar acessórios como recursos também adicionais, acessórios do funcional, da fisioterapia e tal. E aí a gente vai agregando e criando, quando vê, perdeu toda a essência, né? Então, aqui a gente tem feito de forma muito tranquila e muito aberta ao convite para profissionais que trabalham com o Pilates mais próximo ao original e aquele que entrou numa linha transformada e que está tudo bem, continua usando os equipamentos, trabalha com algo da série, trabalha algo da essência e vai trabalhando ali dentro de algo que é seguro e que é lógico, que hoje já tem essa linha chamada contemporânea. A gente tem que aceitar e tá tudo bem, né? A gente conversa muito aí sobre isso. É verdade. Mas o engraçado é o quanto compreender o clássico depois de ter tido a visão do contemporâneo, você, eu, Lara, assim, a gente tem essa experiência dos dois mundos, o quanto ajuda pra gente olhar aquele corpo com um ângulo diferente, né? Então, mas o engraçado é isso, parece que ele chegou agora, né? Mas que bom que ele chegou de certa forma, porque ele tá realmente provocando uma revolução no Brasil, e aí parece ser uma nova moda. Mas enfim, fala um pouquinho pra mim, de repente, assim, como foi a tua identificação com o clássico? E por que ele só te respondeu as perguntas que tu tinha, ou ele provocou algo diferente em tu? Por que tu só não aprendeu o clássico e continuou aplicando o contemporâneo? Onde foi a tua? A de outras pessoas não... Cada um tem sua identificação, né? Mas a tua, onde que tu acha que foi a tua identificação com o clássico, por exemplo? Primeiramente, a mudança no meu corpo, né? Apesar de eu, no contemporâneo, já vinha praticando clássico, tinha flexibilidade, mas outros aspectos são abordados dentro da metodologia clássica, dentro da contrologia. E aí eu tô até me lembrando agora, quando eu fui fazer o primeiro roll-up, da questão de você estar me corrigindo, tudinho, eu digo, que é isso? Essa sensação no corpo estranha, né? De forças em oposição, de alcançar o braço em uma direção, o abdômen em outra, o que no contemporâneo isso não é abordado, né? Pelo menos dentro da nossa metodologia, no Pilates Zone, a gente não aprendia isso. E realmente dá uma sensação diferente no corpo, dá uma sensação de vigor, de densidade, de
de energia realmente. E isso é muito perceptível dentro do MET, né? Porque o MET Pilates, o original, né, de Joseph, ele promove esse chacoalhar no corpo, essa energia e a sensação de trabalho cardiorrespiratório, né, de realmente você sair da aula energizado, conectado. Então, realmente, que eu passo para os alunos, né, no Pilates sou docente também e procuro passar isso, eu digo muito ao pessoal. O Pilates é muito mais do que teoria, Pilates é prática. Então, não adianta eu explicar em palavras, mas primeiramente você tem que sentir. Você tem que sentir, ter essa sensação do que está acontecendo no seu corpo e dessa mudança, que é uma mudança interna, que não vai só mexer com a parte física, vai mexer com a parte emocional, com a parte espiritual. Então, através do método, você consegue promover a transformação de outras pessoas. Né? Vários relatos de clientes, uma besteira, né? Principalmente de senhorzinhos. Mas agora eu estou conseguindo sentar para brincar com o meu cachorro. Né? Recentemente, uma das minhas alunas relatou. Isso realmente é muito gratificante, de você promover essa mudança através de um método nas pessoas e em mim. Eu tenho essa prática de treino diário, e aí eu sempre digo aos meus alunos, vocês têm que, não adianta tudinho passar, realmente você tem que sentir no seu corpo para poder passar para o outro, né? E com isso, não necessariamente precisa estar treinando 1 hora diária, porque às vezes tem aqueles altos e tem os baixos. Mas o fato de você, sei lá, tá treinando 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia, não tem os equipamentos, mas tem o colchonete, o mat mesmo. Isso já vai promover uma mudança no corpo, na mente, dando essa sensação de força, de vitalidade, de saúde, de energia. Né? E realmente, principalmente dentro da contrologia, você se sente forte. É como eu me sinto. Realmente, a cada desafio, a gente sempre respeita a base. Sim. Né? E o poder da centralização, o controle de realmente fazer o exercício com qualidade, né? Com perfeição. Né? E o Pilates não é uma competição com o outro, é uma competição com você mesmo. Né? Então é uma mudança sua. Né? Então a cada 100 que eu vou fazendo, então há uma melhor no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto treino. E realmente tudo repetitivo. Então há formas da gente trabalhar, apesar de ser os mesmos exercícios sempre, entre aspas, mas existem formas de variar aquele mesmo exercício e proporcionar ao aluno sensações diferentes. Então por isso que o papel do hands-on é fundamental. Se eu quero direcionar o movimento, se eu quero facilitar, construir, ou até mesmo se eu quero em determinadas situações resistir ao movimento, né? De acordo com o nível do meu aluno, por exemplo, se ele já está num nível mais avançado ou super avançado, eu gosto de desafiar o aluno também. Aliás, esse equilíbrio dentro de todos os tipos, né? Desde o trabalho preparatório, né? O pré-pilates, que a gente chama, o básico, de intermediário e no avançado. E é isso. Olhando de Deu uma pequena alterada, pelo menos para mim, na tua voz agora. A tua voz chegava acelerada, a tua imagem depois. Então, eu tenho que só analisar aí se já equalizou, entendeu? Se já tá ok. Tu consegue me ouvir bem, Diego? Consigo. Massa. Deve ter sido só uma alteração de internet rapidamente. Vê só, e o que é que te motiva a tu, por exemplo, a vida é corrida, a vida é puxada, o
ambiente de trabalho, às vezes, é aquele que é o ambiente de trabalho, né? Por mais que você ame o que faz, mas é aquele ambiente que tu vem para trabalhar e tal. O que é que te motiva numa horinha de brechinha, num momento de folga, numa hora que tu poderia estar descansando? O que é que te motiva a entrar numa sala e fazer ou um autotreino, ou treinar alguém que seja da equipe, ou pedir para alguém te dar uma aula? O que te motiva a fazer um treino naquele momento? Isso eu te peço, porque eu te vejo fazendo isso, mas assim, como a intenção aqui é também mobilizar, porque muitas vezes o instrutor de Pilates ele não faz isso, e a gente entra naquela comodidade eu tô dando aula, né? Eu sou professora, eu não preciso praticar, ou vai se boicotando. Isso é muito natural, né? Então, assim, não é todo mundo que tem uma Wunderchair em casa, né? Como a Raíssa tá dizendo aí. Não é todo mundo. Ontem Sandra apresentou a salinha dela de treino também, maravilhoso, né? Você colocar um colchonete aqui na sala, fazer um treino tem gente que tem um reformer na varanda, enfim. São sonhos, né? Uma vez eu fui na casa da Katy Corey, nos Estados Unidos, assim, uma coisa bem metida, que eu cheguei assim, metida. Foi no aniversário dela, dentro da festa da Pilates Method Alliance. Eu tava com a Gláucia e o pessoal lá da PMA, e o pessoal me botou junto da festa e foi lá. E eu tive a honra de conhecer a casa da Katy Corey, e ela tem um estúdio completo dentro de casa. Parece uma casa da árvore imensa, e um estúdio imenso no meio da sala dela, uma sala de estar só de estúdio de Pilates, assim. Óbvio que eu fiquei abestalhada, prometi pra mim mesma que eu teria que ter um desse também na sala, e um dia a gente vai ter, né, não, Diego? mas fala pra mim, assim, o que te move, para ver se isso passa um pouquinho para os instrutores de Pilates que de repente estejam assistindo a gente também. É questão de identificação mesmo, de paixão, né? Como eu falei anteriormente, na minha vida sempre eu me encontrei no Pilates, né? Eu sempre digo a atividade, e aí óbvio, né, se eu puder vender o meu peixe, o método, melhor ainda, né? Como muitos já falaram, foi falado durante as lives, o método Pilates todos deveriam conhecer, mas nem todos são para o Pilates, né? Realmente é a questão de identificação, da pessoa não gostar do Pilates e gostar do CrossFit, ou gostar da musculação. Eu pratico outra atividade, já pratiquei também, pratico musculação também 2 vezes por semana, mas realmente é no Pilates onde eu sinto esse fascínio, esse mover, esse chacoalhar, né, essa sensação de que eu posso ir além, né, de superar minhas expectativas, de superar os meus limites dentro de uma segurança, dentro de uma consciência do corpo, né? Então, esse trabalho de consciência do corpo, de voltar para si, e realmente eu não vejo isso em nenhuma outra metodologia. Claro. Eu procuro passar realmente isso para os meus alunos, né? Essa paixão do método, e quando a pessoa se identifica, realmente fica meio louco, né? Realmente quer treinar todo dia, principalmente quando está naquela fase, né, de curso inicial. Sim. Então, estou dando com todo o gás e depois tem os altos e baixos, mas é assim mesmo, né? Aí você falou aí, treina em casa também, Raíssa. Treina em casa também. Então, tem que treinar em casa. Na medida do possível. É isso. Exato. Olha, o que é muito importante a gente falar, né? O quanto, por exemplo, a gente está aqui em Recife, né? Muitas vezes os profissionais, a gente inspiração dentro do Brasil. Esse projeto Chá com Joe, a intenção é ir agregando pessoas que nos inspiram, né? Por exemplo, por mais que tu colocando aí em termos de datas,
desde quando tu se formou, que tu fez o curso de Pilates, que tu fez alguns outros cursos e tal, parece, dentro da história, para muitas pessoas, em termos comparativos, uma história muito pequenininha ainda, né? Curtinha. Mas a tua imersão dentro do método é tão grande, a tua realização e a tua paixão pelo método, o teu estudo, dedicação, enfim, é tão visível, que aí isso te torna especial, mesmo com pouco tempo, teoricamente, de método, né? De toda maneira, por exemplo, onde tu busca inspirações também, além de lá, né, o teu centro, digamos assim, de trabalho, de escola, tu sempre escolheu, por exemplo, e eu te agradeço pela confiança de sempre, obviamente, mas onde mais tu busca informações, onde tu busca a inspiração, tá tudo bem, todas as tuas inspirações, assim, que tu ache que para qualquer pessoa que esteja lá no Acre, em Rondônia, que esteja em Belém, ou que esteja no sul do Brasil, que esteja aqui em Recife, onde a gente pode às vezes buscar informações, não só no estrangeiro, mas também no preço nacional, porque às vezes eles estão teoricamente mais próximos em tempo do que foi criado, né, lá no início. Nem todos, mas muitas vezes sim. Então, tanto no nacional, no cenário nacional, como no cenário nacional, onde tu hoje consegue buscar mais inspirações também? Primeiramente, a minha inspiração inicial partiu do Pilates Zone, né? Então, muito aprendizado por você e por Lara também, que você tem, né? Principalmente quando que eu tô aí. E aí, passar de instrutor para docente foi uma evolução, né? Realmente. E busco outras inspirações também lá fora. Admiro o trabalho do Brett Howard, admiro o trabalho da Dorothée também, do Miguel Silva, gosto muito do trabalho dele, da linha de raciocínio, e do Fabien Menegol, que faz parte da Pilates, tá? Aqui no Brasil, o trabalho do Rodrigo Nanô e também o trabalho do Rafael Fiorini, admiro bastante o trabalho dele. Então, todos esses profissionais, mesmo trabalham todos com a metodologia clássica, porém, cada um tem uma visão diferente, né? E isso é válido, né? A cada congresso que você vai, então é uma experiência diferente, então é um olhar diferente, que você vai aprendendo daquele mestre, daquele professor. Então, essas são. A Inélia Garcia também, admiro bastante o trabalho da Inélia, né? Tem muita bagagem aqui no Brasil. Então, todos esses muito profissionais... boa, né? Então, é muito boa, né? É verdade. E, assim, lá no Pilates Zone, a gente até recomenda, né, para os nossos alunos, o Pilates Zone, né, que é um canal onde tem vários profissionais do mundo inteiro, que a gente utiliza bastante. E aí pega outras ideias de outros professores, desses que eu acabei de citar, por exemplo, e vai inspirando, e a sua aula ela vai saindo de uma maneira diferente, né? Como eu falei, você faz de um jeito, depois faz de outra forma, mas mantendo a essência, né? Então, todos esses profissionais, eles são realmente fonte de inspiração para mim. Sim. Me diz uma coisa, Diego, vamos imaginar que a gente tenha profissionais que trabalhem com um sistema que a gente trabalhou por tantos anos, né? Um sistema amorosamente enriquecedor, o sistema contemporâneo, né? Vou me lembrar sempre das palavras, acho que da Sandra, dizendo que ela não gosta de rotular entre clássico e contemporâneo. E ela tem razão, de certa forma, porque são até dentro do clássico a gente encontra, né, formatações diferentes também. E eu entendi o que dizer aí. E eu peço até desculpas
por estar rotulando dentro da frase aqui das palavras entre clássico e contemporâneo, só para ficar mais claro. Mas vamos imaginar que tem tanta gente que trabalha com contemporâneo quando nem se ouvia falar que existia contemporâneo. Era Pilates, a gente fazia formação de Pilates e era isso que a gente aprendia. De repente vem um Pilates dizendo que o Pilates é o clássico e o contemporâneo não é Pilates, enfim, apesar de discordar, mas é uma verdade saber aquilo que eu sempre explico. O Pilates clássico é em mim, e tu respondeu com outras palavras logo no início da tua fala, mas o Pilates clássico ele trouxe para mim como um quebra-cabeças devidamente dado, e aí me deu mais clareza da fotografia por um todo, né, da figura por completo. E aí isso me deu uma segurança maior profissional de entender qual era o desenho todo. E aí isso não significa que eu não possa ter recursos adicionais, de peças de quebra-cabeças adicionais, que aí eu posso utilizar sem, como tu dissesse, modificar o sistema, sem modificar o método dentro da sua originalidade, né? Dentro do seu trabalho original. Então eu vou tentando utilizar, e aí a experiência que vai dando essa capacidade de mobilizar certas coisas sem sair do sistema, né? Mas aí a minha pergunta seria, dentro do que tu viveu contigo mesmo e dentro do que a gente vive às vezes com os alunos, se tu pudesse recomendar, alguém viesse perguntar e tirar uma dúvida contigo: oi Diego, tudo bom? Eu trabalho com Pilates contemporâneo, que eu nem sabia que existia isso, né? Mas eu trabalho com Pilates há tantos anos, eu já tenho um estúdio e tal, mas eu ando curioso com esse tal de Pilates clássico que surgiu agora, essa moda, e surgiu agora e eu tô curioso. Mas eu não tenho condição de dinheiro, sei lá, para fazer um investimento novamente. Aquela mesma fase de tanta que tu relutou também. E eu não vou fazer uma outra formação. Já tenho uma formação, já tenho um certificado. Por onde, baseado na tua experiência, tu começaria indicando essa pessoa a visitar o Pilates clássico, para que ela possa enxergar do que se trata antes de fazer um mergulho, por exemplo? Tu tem ação assim inicial, mínima que seja? A primeira indicação seria o livro do Corte, né, pela tradução da Cecília Panelli. Então vai ter toda a explanação no final do livro dos 34 exercícios, e a pessoa dentro da sua formação contemporânea começa a experimentar esses exercícios, tentando linkar um exercício com o outro e perceber o que é que isso está te promovendo no corpo, né? Qual a mudança que está promovendo no corpo. Então a ideia, por exemplo, dentro do MET, é como se todos aqueles exercícios fossem um exercício único, e não exercícios separados para braço, para pernas. Agora eu vou fazer um exercício para alongamento, eu vou fazer um exercício para o abdômen. Não, é um exercício que vai trabalhar o corpo como um todo, e aqueles 34 exercícios como se fosse um exercício único, ok? Onde vai estar promovendo todo esse chacoalhar do corpo, essa massagem dos órgãos internos. Então, inicialmente eu orientaria que começasse a fazer o MET. E realmente depois, aos poucos, começasse a participar de alguns workshops que vão aparecendo dentro dessa metodologia, para ver se identifica, né? Tem várias pessoas, conheço pessoas de ter feito a formação clássica e não trabalhar, e eu acredito que o mais importante do seu aluno é que, independente da, ou seja, acho que todos estão humano. Hoje foi a linha que eu me identifiquei, e que eu utilizo o seguinte, de adaptações, por serem exercícios mais fracionados. Por exemplo, um indivíduo que tem uma dificuldade no exercício 100, né, que lá no livro propõe com as pernas baixas, né, 4 a 5 dedos no chão. Então eu poderia estar adaptando isso para quem é da formação
mais contemporânea, na cabeça dele é muito mais simples, é muito mais fácil fazer essa adaptação do que ir lá direto ao ponto e fazer o exercício, digamos assim, mais bruto. Então, pode estar utilizando dessa forma que eu começo a indicar. E realmente, fez pequenos workshops, né? Como eu disse, eu comecei pelo workshop da Mira, foi logo um workshop de gestante. E eu percebi que algo tinha ali, algo diferente. Então, eu pensei que ia trazer algo para eu trabalhar com a gestante, mas aí ela já trouxe uma abordagem diferenciada dentro da metodologia clássica. E isso começou a me incomodar e a partir dali eu resolvi, não, eu vou realmente fazer um reset e entender eu vou tirar as minhas conclusões e trabalhar realmente com o que eu me identifico mais. E hoje eu me identifico mais com a contrologia. Maravilha. Inclusive, tu trabalha muito e tu falou que gosta muito do trabalho individual, né? Inclusive, uma das indicações para um profissional que deseje, de repente, conhecer o Pilates clássico antes de fazer qualquer tipo de formação e imersão. Primeira vez que eu tô vendo a caneca dele. Opa, um brinde. Olha, voltando à linha de raciocínio. Então, é o chá com Joe, né, Diego? A gente tem que fazer um tintim. Então, a indicação até tem profissionais que às vezes querem conhecer o método, mas, digamos, não tem como entrar numa imersão de práticas, de vivências, de curso, de carga horária, de não sei quantas horas. E aí ele pode começar, de repente, até conhecendo a aula como praticante, né? Uma aula individual, por exemplo, ou até nos grupos, enfim. Mas é uma forma também de conhecer como é essa formatação mais clássica, né? Isso. E tem vários estúdios, né, espalhados pelo Brasil, uma vez que a gente está falando com gente que não é só de Recife, né? Então tem estúdios espalhados por todo o Brasil, estúdios que teriam essa abordagem mais clássica, que você pode ter uma experiência com equipamentos e acessórios que foram de criações originais de Joseph Pilates, né? Dentro do molde mais similar possível ao que Joseph criou. Isso vai dando outras experiências, né? A gente tem tido aqui também falando pessoas do contemporâneo, felizes com o trabalho que realizam e assim, que propagam o método de uma forma linda e absurdamente inspiradora. E bem, então, nesse movimento do conhecer o clássico para compreender, para, enfim, né, responder algumas perguntas também, e tá tudo bem, né? Como a gente também já botou um pezinho lá do outro lado, é muito importante fazer essa conexão. Ô Diego, fala um pouquinho do trabalho. Se chega um cliente, por exemplo, para você, e ele chega e você avalia, e aí com essas tuas duas abordagens, né? A abordagem do atendimento individual, que isso pode ser uma inspiração para as pessoas que estejam ouvindo depois, né? Como você pode trabalhar dentro de um processo só individual, né? Então, de que maneira conciliar o Pilates? Tiveram outros profissionais que falaram disso. De que maneira tu concilia o Pilates, a contrologia, com as tuas terapias manuais, da acupuntura ao Mulligan, sei lá. Então, de que forma tu consegue fazer essa conexão e de que horas tu usa o hands-on, de que horas tu usa o hands, né? De que forma tu vai fazendo isso aí? Inicialmente, é importante que faça a avaliação, para que eu possa conhecer esse meu futuro cliente. Então, faço a avaliação cinética funcional e, a partir dali, de acordo com essa avaliação, eu vou traçando alguns caminhos. Então, tem determinados alunos que inicialmente eu não indico que faça de cara, por exemplo, o exercício inicialmente. Então, por exemplo, está num quadro muito álgico, por exemplo, discal. Então, dentro da minha formação, terapeuta manual, com osteopatia, eu trabalho estabilizando o sistema para depois encaminhar para o exercício, onde vai ter todo um trabalho de atenção
de fortalecimento. Então sempre eu busco dessa lógica. Então se tem algo compensando, a pessoa está cheio de pontos de tensão, então às vezes dá para liberar durante o movimento, mas às vezes é preciso realmente colocar a mão, preciso estar desativando aqueles trigger points, eu preciso estar, às vezes tem uma desestabilização do quadril, da pelve, então eu gosto de reorganizar primeiro esse sistema facial, muscular, para depois o aluno entre no Pilates e aí consiga fazer o movimento, digamos, de maneira mais solta, sem travas. Então eu procuro usar sempre dessa lógica. Da mesma forma também, eu indico muito para os meus alunos a questão do trabalho das terapias orientais. Então, além do trabalho manual que eu faço, eu sou acupunturista também, e reikiano, e na sociedade muitas pessoas vêm, e de início o problema não é físico, o problema é emocional. Então muitas pessoas que eu atendo com depressão, e vamos organizar esse emocional para depois você ter ânimo, você ter energia para poder movimentar o corpo. Então segue nesse, ela só quer ficar. Então eu uso muito esse feedback. Se eu vejo que é mais pro lado emocional, então tento associar mais a questão da acupuntura, das terapias orientais, para liberar um pouco a mente dessa pessoa, e a importância também de um trabalho multidisciplinar. Então, para ter a tríade, né, de equilíbrio, de saúde, então é importante uma boa alimentação, então ter um acompanhamento de um nutricionista, um bom médico, né, e você faz o seu pilates, você faz a sua atividade física. Então, quando você consegue equilibrar a alimentação, atividade física, a mente estando bem, você tem saúde. Então, a saúde, ela não só é a ausência de doenças, né? Então, você tem que estar sempre buscando prevenção. E a gente tem um hábito muito errado de só procurar quando adoece. A gente tem que verdade. realmente investir em saúde, em longevidade. Isso dentro da cultura oriental, por exemplo, isso é muito teste em saúde. Então, por exemplo, eles não fazem a cultura para ter saúde. Então, fazendo um link com o Pilates da mesma forma. Eu não vou fazer o Pilates só porque o meu médico indicou, por conta da minha hérnia discal, por conta da minha lombalgia, por conta da minha cervicalgia. Não, eu vou fazer porque eu quero mexer no meu corpo, vitalidade, eu quero ter uma velhice, comparando os nossos idosos, né, e na China, no Japão, no Oriente, é totalmente diferente. Mas isso, graças a Deus, né, tá mudando. As pessoas estão mais conscientes de que realmente é importante fazer uma atividade. É verdade. Isso... Trabalhar a mente. Então hoje está mais claro na mente das pessoas. É verdade, Diego. Olha, a tua voz oscilou. Eu te escutei em absolutamente todo o texto, tá? Mas a tua voz deu uma oscilada na internet, conexão, enfim, e dava umas tremidas apenas. Mas assim, fica tranquilo. O que eu sei, eu vou comentar no que tu falou, que eu achei muito interessante, mas só para tu saber, ou quem comentou de repente que a tua voz estava oscilando, me parece que quando a live fica salva, toda essa oscilação é cortada. E aí fica tudo mais alinhado, tá?
a minha voz e a tua fica alinhado quando ela deixa salva. A gente pode deixar essa live salva antes que termine o tempo, faltam 10 minutos para terminar. Posso garantir isso? Porque aí a gente não perde nenhum tipo de informação preciosa que possa ter sido compartilhada, tá joia? Aí a gente tenta e espero que o Instagram aceite essas oscilações de boa, porque já aconteceu de não aceitar. Houve uma live que eu continuei conversando e me comunicando, mas o público já estava travado e não conseguia ver nada, né? E aí cortou e não gravou o restante. Mas assim, enfim, a gente deixa gravada, já deixo isso claro, então obrigada, viu? Mas só comentando o que tu falou, como é importante essa coisa dessa consciência que a gente aqui do Ocidente está entendendo o quanto as populações e as civilizações mais antigas, eles são mais avançados nessa mesa da prevenção, da qualidade de vida, do bem-estar. E a gente está naquela época pilhado, né? Aqui a América, principalmente, está pilhado, está todo mundo pilhado, todo mundo fazendo mil coisas ao mesmo tempo, as doenças do século, né? E aqui, então, é estresse, é depressão, é ansiedade, é pânico, e tem muita gente, infelizmente, com riscos de suicídio, assim, a massa, né? Muitas pessoas tomando medicamentos. E assim, por mais que isso seja um cenário atual, as pessoas já estão abrindo a cabeça para isso. E o Pilates, ele veio num tempo certo, de acordo com Joseph Pilates, que disse que estava 50 anos à frente dele. Ele falava sobre o estresse da vida moderna num livro de 1934. Então, assim, tenta imaginar quanto isso não se encaixa nos tempos de hoje, né? Então, eu fico realmente, assim, muito agradecida com aquele público e os profissionais que enxergam no método Pilates. E você que tem a experiência da terapia manual e das terapias holísticas adicionais, ainda mais, porque consegue fazer não só uma fotografia e um raio-x, mas consegue ressonância na tomosada. Então, esse enxergar do corpo, além do corpo, né? Mente, espírito, emocional. Então, a gente tem que ser um profissional assim, muito completo, né? Quanto mais completo, e não necessariamente tendo várias especializações, completo de enxergar o ser humano como um todo e não enxergar o ser humano como um corpo que está ali na nossa frente, que vai fazer um trabalho de braço de pegamento, né? Então, muitas vezes é isso. Tem pessoas que chegam com um objetivo de funcionamento físico dentro do Pilates. Tem pessoas que chegam com objetivo só social. Ele vai se mobilizar, ele vai se mexer, mas ele vem porque a cabeça dele precisa que ele venha para ter aulas e tal. Então, assim, realmente são fatores. Outros vêm como uma reabilitação, praticamente. É o Fátima aí fazendo altas declarações como amiga, como profissional, como... Você é uma inspiração pra gente também, Fatinha. Você nem venha, viu? Ele é uma inspiração e você é uma inspiração pra gente também, viu? A gente falou isso ontem. Então, assim, essas transformações e quem já passou por isso sabe exatamente como que a gente pode transformar vidas. Por isso esse chacoalhar que tu falou no início, por isso esse return to life, esse grito que Joseph Pilates dá. Eu não imagino que seja um carinho, né? Retorne à vida, pessoal, né? Eu imagino um esporro, return to life, né? Então, eu acho que esse retorno à vida é exatamente isso, é esse reequilíbrio entre todas as partes para que a propósito nessa existência, né? E o Med Pilates, ele faz muito isso, que tu fez muito essa referência. O Med Pilates competindo com você mesmo apenas contra a ação da gravidade. Então é uma ação de resiliência, de resistência, de força, de determinação, de insistência, enfim, né? Então, assim, obrigada, assim, Diego. A gente tem 7 minutinhos pra gente encerrar. 6 a 7 minutinhos. O tempo passa rápido, tá vendo? Conta e falar um bocado aqui, mesmo ações. Eu vou te pedir pra, assim, tem todo um time PZ aqui te assistindo. E cada um dos participantes, né? Tá Betinha, a Fátima, Lara, tem um monte de gente aqui vendo e jogando carinho aqui na live também.
E também muito isso, e eu te agradeço por isso, por essa. Mas fala um pouquinho, se tu tiver como, uma palavra final para a gente poder fechar isso daqui, sem que o Instagram corte a gente, né? Porque é uma pena, tem conversa aqui para mais umas 2 horas. Mas para o Instagram não cortar a gente, é verdade, Sandra, tem que ter 1h30, é muito injusto isso, né? Mas dá uma palavrinha final, porque a gente precisa ter tempo para aqui a tua participação e eu fecho a minha participação e ninguém é cortado na metade, joia? Olha, muito obrigada pela participação, obrigada por ser quem tu és, obrigada por ter vindo aqui esse desafio e ter vindo aqui, foi maravilhoso. Eu amei tudo que tu falou, foi inspirador e eu não teria dúvidas disso. Obrigada, tá? Mas pode falar. Estou te ouvindo, só que tua imagem deu uma pausa, mas pode. Tá. Minha palavra é de gratidão. Agradeço puderam estar aqui presentes e os que por tudo. Também porque através dele, né, dos ensinamentos, agradeço a você, agradeço a Lara, né, porque minhas fontes de inspiração realmente dentro do Pilates Zone, de eu poder ter feito todo esse mergulho na minha vida e muita que há de vir. Enfim, agradeço por tudo. A palavra é gratidão. Diego, obrigada, viu? Eu sei que a voz ficou mais distante, mas eu espero que quando a live fique salva e que com menos oscilação e sem atrasos, mas eu te escutei perfeitamente. Obrigada por tudo e por ser quem tu és, tá? Obrigada por ser essa inspiração, não podia ser diferente, tá? Obrigada de coração. Se você puder, depois dessa mensagem, tu pode fechar nesse X. Obrigada por tudo, tá bom? Tu fecha nesse Xzinho e aí eu vou falar com o pessoal para dar o meu encerramento também, tá joia? E aí logo a seguir eu te ligo para falar contigo. Tá ok. Olha só, pessoal, a gente realmente teve umas ações na conexão. Isso, olha, aqui em Recife tá um tempo bem cinza, tá? 50 tons. Então, realmente fica oscilando, mas vamos torcer aí para que a live fique salva e que a comunicação seja bem alinhada, tá bom? Peço favor a vocês para que vocês compartilhem essa live. Eu acho que tem muita gente que deve escutar essas palavras. Há muitas pessoas dentro do ramo profissional em nossa área que poderiam escutar esse compartilhar de experiências que Diego viveu, que eu vivi. Enfim, Diego é um ser humano fantástico, um profissional maravilhoso. É local, é aqui nosso e por enquanto, tá certo? Eu vejo o brilho dele em toda a áurea dele, tá certo? Então assim, eu desejo sempre muito sucesso e que eu sempre possa estar por perto, porque eu quero ver esse brilho, tá joia? Olha, muito obrigada pela participação de cada um. Sei que a horinha de vocês é fantástica, tá certo? A horinha de vocês é valiosa. Então, obrigada por terem estado aqui comigo até o fim, mesmo com oscilações de internet, tá certo? Obrigada pelo feedback. Continuem me passando feedbacks lá pelo direct, pelos stories. Obrigada, Sandrinha. Tá ruim mesmo, viu? Obrigada, Gabi. Então, olha, a nossa live de amanhã, nosso Chá com Joe de amanhã, é a nossa querida Adriana Coldebella, Healthy Pilates, tá certo? Se preparem, tragam um lenço, porque vai ter risada, choro, enfim. Então, vai ser maravilhosa também. Vai ser, acho que eles uma daquelas lives que a gente faz num horário diferente, tá bom? Então vamos compartilhar que amanhã às 3 da tarde a gente tem a Adriana Coldebella. Então um cheiro imenso no coração de cada um e a gente vai se falando, tá bom? Cheiro no coração, pessoal. Tchau, tchau.